maravilhas de Deus, dizer do seu poder, de como Deus é magnífico, poderoso, supremo, soberano. Isso que é louvar. Isso pode ser feito cantado. O que eu mais quero, não sei quem me ensinou esse canto, sei que eu aprendi, não sei como, e a gente cantou aqui. Não sei se é velho, novo, não sei que cântico é esse, mas eu aprendi, eu acho que uma fita cassete que uma vez Edna me deu, se eu não me engano, uns cânticos de salmos, alguma coisa assim. Não sei se foi Edna, alguém do tempo de fita cassete. Ninguém pensa que eu sou velho. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Sim, quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. Louvado o salmista mandou. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, Jesus. Sim, quero te louvar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. O que eu mais quero em meu viver é te servir, Jesus. Sim, quero te servir, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. Oh, meu Deus, pela tua graça, meu Senhor, pela tua graça, que nós possamos realmente te amar com o mesmo amor que o Senhor nos amou, que nós possamos te louvar, engrandecer o teu nome, contando as maravilhas que tu fizeste em nós, por nós e através de nós. E por fim, Senhor, que a gente realmente venha te servir. Foi para isso que o Senhor nos salvou, para a obediência, para fazer o que o Senhor mandou, que a gente possa servir. E que a gente possa fazer isso, meu Senhor, sempre lembrando da tua glória. Foi para isso mesmo que o Senhor nos salvou, para louvor da sua glória. Por isso nós oramos em nome do Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. A gente tem falado alguns domingos atrás, em domingos seguidos, nós falamos sobre a igreja, que a igreja, a mensagem do boletim hoje diz isso, que é a igreja. E hoje a gente vai falar desse poder, o poder de Deus que opera na igreja, a igreja de Cristo, a igreja dele mesmo. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Essa carta de Paulo aos Efésios, ele fala da igreja como corpo de Cristo. E a carta aos Tessalonicenses, aos Colossenses, é a irmã gêmea dessa, que fala de Cristo como cabeça do corpo. Então essas duas cartas provavelmente foram escritas juntas para duas igrejas. E eu acho que não foi a de Éfeso, no caso aqui, mas eu acho que não serve. Está dizendo aqui que é de Éfeso, então foi Éfeso. Então, irmãos, nós queremos falar sobre isso, o poder de Deus que opera na sua igreja, nos seus pastores, a igreja de Cristo. Efésios 3, nós vamos ler de 1 a 13.
E a gente vai explicando aqui alguns versículos para a gente ver. 3. Efésios 3, 1 a 13. Acompanhem, irmãos. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o ministério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, irmãos, eu disse para vocês, a gente quer tratar do poder de Deus que opera na igreja. Não tem nada a ver com o poder da igreja do clero, o poder da igreja organização, nada a ver. Poder que opera na igreja de Cristo. Então, essa carta de Paulo, nos 2 primeiros capítulos, logo, por isso que ele diz, como já vos escrevi resumidamente, ele está falando nos 2 capítulos anteriores. Aqui nós lemos o início do capítulo 3. Então, nos 2 primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo fala da revelação que lhe foi concedida acerca do poder de Deus para a salvação dos gentios. Ele diz aqui, por esta causa, quer dizer, ele escreveu o que ele escreveu para trás, por esta causa, Paulo, eu, prisioneiro de Cristo em Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros, para vós outros, pois segundo a revelação me foi dada a conhecer o Espírito, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que é que eu escrevi há pouco, resumidamente? Os 2 primeiros capítulos. Em que ele trata, que lembra, no capítulo 2 já começa dizendo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, desde a eternidade, ele nos predestinou. É isso que ele está contando, o resumidamente é isso. Muito bem. Aqui no capítulo 3, ele fala da sua vocação como apóstolo, para pregar esta revelação que lhe foi dada acerca da salvação dos gentios. É disso que o homem está falando. Que é exatamente o poder que lhe foi dado segundo a força operante do seu poder. Não era Paulo que tinha poder, pelo fato de ser doutor da lei, fariseus, cambal. Não era ele. Versículo 7. Do qual, que qual? Ele está falando, o 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual o quê? O Evangelho que os gentios são, o qual em outras gerações não foi revelado. Eles tinham a lei lá dizendo que o Messias viria, mas não foi revelado isso. Segundo a lei lá era só judeu. Era só o povo de Deus. Agora não, ele está dizendo, isso me foi revelado, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, e eu estou dizendo para vocês. Eu estou revelando a vocês. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos queridos. É isso que Paulo, segundo a força operante do seu poder. Vamos ler do 7 até o 9.
do qual fui constituído ministro, do qual o quê? O Evangelho, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Pois é, Paulo está dizendo para esses gentios, foi dada a mim a revelação com base nesse poder operante, o poder de Deus, que ele diz nessa carta aqui no capítulo 1 logo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é esse poder que nos converte. É sobre esse poder que Paulo está falando e que nós queremos tratar hoje, irmãos. É esse que é o poder da igreja. Igreja e instituição tem poder como qualquer empresa comercial tem, qualquer uma. Qualquer empresa militar, ou seja lá o que for, qualquer empresa mundana tem. A igreja e a instituição tem também. Agora, o poder de Deus, esse poder aqui de que Paulo está falando, é outra história. Não é a história das igrejas que a gente vê normalmente, não é, mas não é mesmo. Então, irmãos, Paulo está falando desse poder, o poder de Deus que opera nele, apóstolo, foi que está dado a mim, os apóstolos. E, obviamente, ele transferiu isso aos pastores, como Jesus nos diz, fazer discípulos. Pois é, os pastores, exatamente para falar sobre o poder de Deus que opera na igreja de Cristo, lembrando e questionando, como ele fez aos Efésios aqui no capítulo 2, no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Por isso que eu disse para vocês que, na minha opinião, essa carta não foi escrita aos Efésios. Ora, como é que ela foi escrita aos Efésios se ele está dizendo, se é que vocês têm conhecimento disso? Como? Ele foi pastor lá 3 anos. Ele foi pastor lá durante 3 anos. Como é que ele pergunta isso? Se é que vocês ouviram falar isso? Como? Se era ele o pastor lá. Então, mas não importa. Aqui está dizendo que é aos Efésios, então pronto, foi aos Efésios. Então, irmãos, olhem. Paulo faz esse questionamento aos Efésios aqui no versículo 2. E novamente lá no capítulo 4, versículo 21. Ele diz de novo, se é que de fato tendes ouvido, mas como será ele o pregador lá? Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, mas como era ele o pastor deles? Foi ele que instruiu eles. Segundo a verdade em Jesus. Então não estamos tratando aqui se acatear aos Efésios ou não, nós estamos tratando aqui que Paulo está dizendo qual é o poder. De que poder eu estou falando para vocês. Capítulo 4, versículo 21, ele diz isso. Então por isso, irmãos, convém aplicar esse questionamento de Paulo à igreja de Éfeso, convém aplicar à nossa igreja, convém aplicar a nós. Nós conhecemos esse poder. A nossa vida, a nossa conduta comprova o nosso interesse em crescer no conhecimento desse poder que opera em nós e através de nós. A gente vê esse poder no ensino dos pastores, da igreja e instituição, ou vê um poder de convencimento, de manipulação, com a intenção clara de encher igrejas. Quem não enxerga isso é um tolo. Irmãos queridos, normalmente quando falamos de poder, nós temos em mente os poderes da natureza, nós temos em mente os poderes constituídos, como o poder político, o poder do dinheiro, todo mundo sabe o poder que o dinheiro tem, o poder de um cargo. Eu me lembro quando Buriti era o governador do estado da Paraíba, ele mandava a ordenança dele lá, o sei lá quem, ir lá no banco comigo para mandar um dinheiro para o filho dele que morava na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele mandava a ordenança dele lá, o secretário, sei lá quem, ir lá para eu providenciar isso para o filho dele e tal. Depois que ele saiu do governo, ele mesmo ia lá no banco e entrava na fila para eu atendê-lo.
Eu ficava olhando, meu Deus do céu, olha, não tem mais o cargo, então ele agora é simplesmente uma pessoa na fila para eu providenciar o câmbio da remessa do dinheiro de real para dólar para o filho dele lá. Ele está na fila. Então o poder do cargo. O poder do cargo. Quando eu era gerente do banco, eu tinha poder, digamos, para o governador ir lá e falar, ou eu ir lá e falar, assinar com ele alguma coisa. Hoje a pessoa não sabe mais nem quem sou eu. E se souber, está aqui leso. Então é o poder do cargo. Então esses poderes a gente conhece. Esses poderes a gente conhece. O poder do cargo, o poder da fama. O poder da fama. Quando o camarada é famoso, todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto com ele, fazer um selfie com ele. Depois que acaba a fama, deixa, sentado na calçada ali, quero lá saber quem é. Meu. Então nós conhecemos isso, irmãos. Nós conhecemos isso. Assim é a nossa cultura secularizada. Quanto maior for o cargo ocupado por um pastor dentro de uma denominação, maior será a sua fama. Ah, o cara é o presidente, o cara é o pregador oficial, o cara é não sei o que. Pronto, todo mundo quer ver esse camarada, todo mundo quer estar junto com ele, todo mundo quer saber e tal. E nós aceitamos isso. E até, sem nem imaginar, idolatramos aquele homem. Idolatramos. Como se esse homem fosse alguém poderoso. Lembro de alguns pastores da nossa história presbiteriana, Caio Fábio, Neemias Mariem. Quando estavam no auge do poder, eram mais importantes do que Jesus até. Perderam o poder, caíram em desgraça, pronto. Quem perde nem ouvir falar o nome desse sujeito, né? Então a gente imagina que esse camarada é mais santificado do que os outros. Eu lembro, os congressos, um pastor famosão desse aí, nos congressos, normalmente a igreja fecha um andar inteiro do hotel desses grandes para os congressistas. O famosão não fica nesse mesmo andar junto com os mortais, não. Ele vai para um outro apartamento lá na cobertura ou sei lá onde. Então, irmãos, é isso. Não é assim a vida secularizada? É, não adianta negar, não. É assim. Nós aceitamos isso. Obviamente não é desse tipo de poder secular que Paulo está falando aqui, não. O apóstolo está falando do poder que criou o universo. O apóstolo está falando do mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus. Ele diz isso capítulo 1 e 2, porque ele já vos escrevi resumidamente. Ele está falando do mesmo poder que agora sustenta os salvos. O mesmo poder que ordena todas as coisas na sua criação. Dirige e controla a sua criação em todos os momentos. Que é o mesmo poder que nos salvou, que nos santifica e que nos conduz como igreja de Cristo. Essa igreja terá um pastor também de Cristo. Se o pastor não for um pastor constituído pelo Espírito Santo, os irmãos, nenhum é crente também. Se é um entretenedor de auditório, os irmãos não passam de um auditório. Paulo está falando aqui, ele concedeu a mim esse poder. Por essa razão, eu, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, foi dado a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar esse mistério para vocês. De explicar para vocês o que é isso, que salvação é essa, que antes era só dos judeus. Não foi revelado a eles, agora foi. Eu estou dizendo para vocês. Será que nós compreendemos essas coisas, irmãos? Será que temos em mente o tempo todo que, como igreja de Deus, nós somos família de Deus, como nós pregamos aqui alguns domingos atrás? Nós demonstramos isso na nossa vida? Será que a nossa mente tem o alcance da magnitude dessa revelação que Paulo dá aqui, que as pessoas sequer enxergam, digamos assim? Aqui, ele diz aqui que está orando para que os irmãos saibam que esse poder, o poder que ressuscitou Jesus, é o poder que nos converte. Ele está dizendo aqui no capítulo 1, logo versículos 19 e 20. Eu quero achar que eu me converti. Você se converteu nada, meu amigo. Quem converteu você foi Deus. Você tem poder para ressuscitar alguém? Então, nós sabemos disso. Ou fazemos parte de uma igreja e pronto.
Será, irmãos, que agora nós sabemos que todas as coisas em nossa vida, todas as coisas em nossa vida, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações, decisões, compromissos, que eu cobro aqui todo domingo, compromissos, hábitos, maus hábitos que não conseguem consertar, habilidades, criatividade, esperança, o que for, temores, alegrias, tribulações, aflições, tudo que envolve a nossa vida está sob esse poder de Deus. Nós temos noção da magnitude dessa revelação? Ou apenas somos membros de igreja e por isso a gente diz que é crente? Nós temos condição desse poder, conhecimento, aliás, pleno conhecimento. Esse poder está operando na nossa vida. A nossa vida demonstra esse poder na nossa vida. Nós temos condição de avaliar isso. Nós precisamos ter, irmãos, esse conhecimento, essa consciência do que é a salvação que Paulo está falando aqui. Que poder é esse que está nos pastores, nele como apóstolo? Detalhe, nós não somos apóstolos, Paulo era apóstolo. Hoje de manhã a gente esteve conversando, que Paulo era apóstolo, meu amigo, eu não sou. Paulo tinha uma autoridade dada a ele pessoalmente pelo Senhor Jesus para ele instruir a igreja. Eu não sou, não. A minha autoridade é dada já na palavra que Paulo escreveu aqui. Então eu tenho que entender isso. Eu não sou apóstolo. Eu não posso querer me comparar a um apóstolo. Eu sou discípulo. É diferente. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência que Paulo passa a questionar de novo. Paulo passa a questionar de novo. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Vocês têm consciência disso? Vocês sabem que poder é esse que está em mim para eu informar vocês? Lá aos Tessalonicenses ele diz, olha, eu sei, eu oro por vocês e dou graças a Deus, porque eu sei que vocês receberam a minha palavra como se fosse a própria palavra de Deus, e realmente era. Então, irmãos, se é que de fato tendes ouvido e fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, capítulo 4, versículo 21, mais para frente ele diz de novo. De que ele está falando? Do poder de Deus que opera em nós e através de nós, o poder que nos regenera. Regenera quer dizer nascer de novo. E nos santifica, alterando continuamente a nossa disposição em crescer no conhecimento de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Isso dá para ser visto em nós. É clara a nossa vida. Na nossa vida, aliás, é claro que houve uma transformação em nós, ou nós vivemos do jeito que sempre vivemos. Será que de fato o nosso caráter está sendo transformado para ficar à imagem de Jesus, para que ele seja o primogênito da recriação, como Paulo diz lá em Romanos 8, 29? Que Deus está, o 28, todas as coisas cooperam. O pessoal pensa que todas as coisas é a nossa vida secular. Mas ele não é disso como está falando, ele está falando de santificação, de salvação e santificação lá em Romanos. Aliás, em todas as cartas. É disso que a Bíblia trata. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O pessoal diz esse versículo, todo mundo sabe decorar, que maravilha, que coisa, tudo acontece para o meu bem. Que bem? De que bem é como está falando aí? Da salvação. Segundo o seu propósito. Que propósito? Está no 29. Pois aos que de antemão conheceu, a este também predestinou para serem feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito. O seu caráter mostra que está em mutação constante para melhor, ou você vive a mesma coisa que sempre viveu, do mesmo jeito, e vindo para a igreja todo dia e chegando atrasado. E não está nem interessado em cumprir horário e nada.
Irmãos, eu insisto tanto nesse assunto, que obviamente já está chato faz muito tempo. Eu tenho vergonha de chamar a atenção. Quem não tem vergonha de ser chamado a atenção? E está piorando, o pior é que está piorando. Nossos encontros aqui têm piorado bastante. Os irmãos têm chegado muito mais atrasados, embora os meus chamados sejam chatos e insistentes. Eu sou pastor, é minha obrigação. Então nós estamos sendo transformados. Cadê a mudança dos irmãos? Em 16 anos que eu estou aqui. Então, irmãos, é preciso. Há esse poder na minha vida. Há qualquer coisa que alguém veja aqui, há esse poder na minha vida. Ou a igreja é só um oba-oba que tem um palhaço aqui entretendo. Aliás, tem um palhaço vindo aí, pastor, para entreter o povo e fazer o povo rir. Ou eu sou só um palhaço que estou aqui entretendo um bando de bodes. Não sou um pastor conduzindo ovelhas de Cristo. Eu sou um sujeito mundano, com o meu conhecimento, com a minha intelectualidade, com as minhas habilidades de marketing, de tudo, de envolver pessoas, de manipular pessoas, e a igreja é cheia de gente aqui. Não é desse poder que o homem está falando, irmãos. Quem de fato recebeu a revelação desse poder? Prestem atenção. Hoje Maico me fez pergunta, aliás é o único quase que me faz pergunta aqui sobre a Bíblia. Hoje Maico me fez pergunta sobre esses pastores que enganam. Digo, meu filho, olha, a Bíblia diz que esses pastores, eles já foram predestinados para isso. Eles não são condenados ao inferno porque estão pregando errado, não. É o contrário, eles pregam errado porque já são condenados. Onde é que tem isso, pastor? Ele está aqui. Em Pedro está escrito isso, em Judas está escrito isso. João, nas suas cartas, chama diversas vezes esses falsos pastores de anticristos. Jesus falou sobre eles o tempo inteiro. Os profetas do Velho Testamento, vocês estão vendo eu ensinar aqui, chamam atenção para esses falsos profetas no meio de Israel a vida inteira. Então eles não vão ser condenados porque estão ensinando errado, não. Eles estão ensinando errado porque já são condenados. Como Pedro diz e Judas, há muito foram postos para isso. Isso é a mesma coisa de Paulo dizer lá em Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu, a este também chamou. Pois é desde a eternidade. O que ele diz aqui em Efésios, desde a eternidade ele nos predestinou para sermos salvos. É disso como está falando. Então esses pastores, desde a eternidade, não esqueçam, Deus é Senhor e faz todas as coisas, até o perverso para o dia da calamidade. Está lá em Provérbios, eu acho que é 15:3. Então, deixa eu olhar se é. Já que eu falei, é melhor confirmar. Deus faz todas as coisas, irmãos, até o perverso para o dia da calamidade. Então, Deus é Deus. Não, é 16:4, né? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ele não disse que botou Faraó lá para mostrar a minha glória? Pois é, ele botou Faraó lá só para acontecer aquilo que aconteceu no Mar Vermelho. Então, meus filhos, quem tem a revelação desse poder jamais poderá se imaginar capaz de manipulá-lo. A igreja é o corpo de Cristo, ela não pode ser manipulada por um pastor, por uma denominação, seja lá o que for. Se ela for manipulada por uma organização sócio-religiosa, cultural, clube, não é a igreja de Cristo. Embora tenha um nome lá na placa, lá na frente. E o pastor que está aqui não é pastor constituído pelo Espírito Santo. Pois então a Bíblia está errada. Nós vemos a igreja instituição fazendo isso o tempo todo e ainda afirmando que é para a glória de Deus, quando claramente é para a glória da organização, é para a glória do pastor famoso. Isso é tão claro como o sol ao meio-dia.
Quem conhece o poder de Deus, esse poder de que Paulo está falando aqui, nós estamos multiplicando, não vai agir desse jeito. Nós estamos falando do poder criador, do poder recriador, do poder mantenedor, sustentador desse universo, poder que pertence exclusivamente a Deus. E ele diz: a minha glória não a darei a outro. Eu sou Deus, não a outro. No trecho que nós lemos, irmãos, falando sobre a vocação como apóstolo, Paulo, isso aqui ele está falando dele aqui. Eu sou apóstolo, estou dizendo para vocês, eu recebi essa revelação e estou dizendo para vocês. Paulo diz aos irmãos Efésios que foi Deus quem o capacitou para ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a força operante do seu poder. Não era pela capacidade dele. Versículo 7. Nem mesmo Paulo, um apóstolo, ousou manipular o poder de Deus. Todo aquele que realmente prega o Evangelho com integridade, sem invenções, sem enfeites, sem psicologismos, sem humanismos, aquilo que é tudo humano. A Bíblia foi escrita para nós, isso é só tudo para nos abençoar. Ah, não. Isso aqui foi escrito para a gente saber quem é Deus, o que é a sua criação, como essa criação foi pervertida pelo pecado e como é que ele está redimindo essa criação através do próprio Filho, que formou os seus apóstolos e deixou esses apóstolos para formar a igreja e organizar a igreja. É isso que tem a Bíblia inteira. Todo aquele que conhece esse poder teme a Deus, treme diante de Deus na hora de vir aqui falar, porque ele sabe que precisa estar fortalecido nessa força aqui. Nessa força aqui que o homem diz, tem que saber que eu estou aqui segundo o poder operante do Senhor. Irmão, nós conhecemos igrejas gigantes no Brasil. Aliás, as maiores. Peraí, será que a gente é totalmente burro, tapado e não consegue enxergar nada? As maiores igrejas do Brasil, dos Estados Unidos, são de igrejas satânicas, conduzidas por ladrões, que tiram dinheiro daquele povo leso, como se diz aqui na Paraíba. Nós não sabemos disso. Aí como é que eu invejo essa igreja e quero fazer a minha grande do mesmo jeito? É um negócio complicado, irmãos. É um negócio muito complicado. O poder, segundo Paulo está ensinando aqui, é o poder operante na igreja. Através deles, apóstolos e profetas, como ele disse, através de pastores que os seguiram. A igreja não é simplesmente uma organização sócio-religiosa. A igreja não é um clube, como parece ser, e os irmãos fazem questão de ser. Senão os jovens vão procurar uma igreja clube. A nossa não é. Pois que vão. Que vão. Se os seus pais não ensinam os filhos, não orientam seus filhos, que vão procurar a igreja clube. Irmãos, é esse o poder que o homem está falando que opera na igreja. A igreja não é clube, muito menos uma empresa. Muito menos uma empresa como age. Uma vez organizada a igreja, conhecedora dessa... Está aqui, Paulo organizou essas igrejas e passou essa revelação para as igrejas. Revelação transmitida pelo apóstolo acerca do mistério da salvação. Não foi só aos Efésios que ele disse isso, que ele revelou isso, ele revelou a nós também.
A carta está aqui registrada para a eternidade. Todos nós, a igreja de Cristo, temos que saber, temos que ter essa revelação. Não podemos esquecer essa verdade bíblica. Assim como Deus exerceu grande poder na criação, é o mesmo poder que Ele exerceu na ressurreição de Jesus, é o mesmo poder que Ele exerce na salvação dos seus eleitos, é o mesmo poder que Ele exerce na santificação desses eleitos durante a sua vida. É esse o poder. Temos esse poder? Não temos. Eu, pastor, tenho condição de afirmar isso. Complicado. Nós precisamos ter esse poder. Deus exerceu esse poder na criação, repito, exerce na recriação e na santificação do seu povo eleito, que é a igreja. Está aqui escrito. Os apóstolos cumpriram a missão que lhes foi dada pelo Senhor Jesus. Agora a missão é dos pastores, presbíteros, diáconos, as autoridades constituídas da igreja pelo Senhor Deus. Por isso, depois de ensinar que poder é esse de Deus para nos salvar, Paulo passa a explicar qual é o propósito. Ele estava escrevendo para a igreja. Qual é o objetivo, qual é o alvo a ser alcançado pelo mesmo poder de Deus, que agora opera em nós e através de nós. 3:10. Para que pela igreja, eu já disse para vocês qual é o poder, Paulo está dizendo aqui, resumidamente no capítulo 1 e 2. Eu estou dizendo que esse poder foi dado a mim especialmente, o pior dos pecadores, mas recebi esse poder para ensinar a vocês, tudo isso aqui. E agora eu estou dizendo que esse conhecimento desse poder é para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito. Eterno propósito. Não é um propósito que Deus está vendo o que é que vai fazer, não. Isso é eterno. O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, irmãos. O apóstolo está afirmando que uma vez de posse desse conhecimento, desse mistério que foi revelado a ele, como ele diz, não foi nem revelado ao povo de antigamente, agora foi aos apóstolos, Jesus veio, pronto. Os hebreus dizem claramente que aqueles homens heróis da fé lá não tiveram a graça, a bênção de ver a salvação aqui entre nós. Nós tivemos. Os que eu estou aos hebreus está dizendo, nós tivemos. Então a responsabilidade nossa é muito maior. Porque Jesus disse, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, irmãos, reparem bem. Depois de ensinar esse poder aos irmãos, Paulo fala dessa multiforme. A igreja é o campo de ação em que essa multiforme sabedoria de Deus será revelada, manifesta ao mundo. Para quê? A fim de que as hostes celestiais, como ele disse, tomem conhecimento dessa multiforme sabedoria de Deus. E quem dá esse conhecimento não é anjo, não. É a igreja. É a igreja. Uma vez chegou na nossa igreja, eu era presbítero, gerente do Banco do Brasil, e um dia chegou lá um irmão, convidado do pastor da igreja, para pregar. Quando o cara chegou lá, eu digo, esse cabo é crente? Eu conheci o cara lá do banco, péssimo funcionário. Eu digo, esse cara é crente, pregador ainda por cima. Eu conheci o sujeito lá do banco, péssimo funcionário. Chamei a atenção, repreendi, até ameacei às vezes. Pregador ainda por cima. Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem atenção. Paulo está falando que é pela igreja que será conhecida a multiforme sabedoria de Deus nas hostes celestiais. Que coisa maravilhosa e tremenda. É de arrepiar que temos essa responsabilidade desse tamanho.
Nós, seres maculados, pecadores, Deus não deu essa autoridade, essa responsabilidade a anjos que não têm pecados. Seres angelicais, Ele deu a nós, pecadores, miseráveis pecadores. Temos a honra de demonstrar o poder de Deus, segundo a sua multiforme sabedoria. Multiforme significa muitas formas, diversidade. Não é assim a igreja? Uma comunidade composta por pessoas de diversas culturas, diversas raças, diversas famílias. Exatamente um mosaico que expressa a multiforme sabedoria de Deus através de cada um. Crentes, se é que são, como ele diz, se é que vocês sabem disso, Paulo diz. É pelo seu poder que Deus junta pessoas, famílias destruídas pelo pecado, desestruturadas, pessoas desfiguradas pelo pecado. Aí hoje, meninos, Michael, a partir do perdão, a partir do reconhecimento da culpa, a partir do arrependimento, pede perdão e Deus perdoa. Aí Deus justifica essa pessoa pela justiça do justo. Você é um miserável pecador, mas Deus diz: você agora é justo, porque eu aplico em você a justiça de Cristo. Aí Ele passa a santificar essa pessoa, começa a reconstruir essa pessoa, como obrigatoriamente pelo ensino da palavra. Não tem outro jeito. A oração sacerdotal de Jesus, 17 de João, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Pai, santifica-os na tua palavra. Não tem outro jeito. Eu tenho interesse em aprender a palavra de Deus? Não. Não é só interesse. Eu tenho necessidade de crescer no conhecimento dessa palavra. Não caia de joelhos clamando pela misericórdia de Deus que você não é salvo. Sempre há esperança. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho necessidade nenhuma de aprender a tua palavra. Eu vou para a igreja a hora que chego, a hora que quero, saio a hora que vou, se quiser. Se não quiser, eu não vou. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. Eu tenho feito alguma coisa para mudar a minha família em casa, a minha família. Eu tenho o poder de Deus como chefe de uma família, como ajudadora idônea. O que é idônea? Capaz, capacitada. Eu sou um com meu marido para orientar meus filhos. Ou eu estou vivendo que nem todo mundo vive. Se eu vivendo assim sou salvo, então todo mundo é, que eu conheço. Se essa vida que eu levo prova que eu sou salvo, então todo mundo que eu conheço é salvo, com exceção de ladrão, bandido que mata os outros, que não sei o quê. Poucas exceções, na verdade. Então, meus filhos, o poder que opera na vida do pregador e na vida da igreja é o poder da criação do mundo, é o poder da recriação do mundo, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o levou para o céu de volta de novo, é o poder que nos justifica e agora nos santifica, é esse poder. E não tem quem freie esse poder, até que sejam feitos a imagem, segundo a imagem de Jesus Cristo, o primogênito dentre muitos. É o primeiro que subiu ao céu com o corpo para a sua glória. É o primeiro. Pois é, a igreja vai segui-lo. Ele vem buscar a sua igreja. Nós não sabemos disso. Aí Paulo diz: se é que vocês têm conhecimento disso mesmo. Conforme a doutrina de Paulo, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, no caso da igreja,
é a sabedoria que direciona o seu poder soberano capaz de ressuscitar, repito, ressuscitar mortos. Efésios capítulo 2, logo no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É disso que o homem está falando, é de poder que ressuscitou você, meu amigo. Você sabe disso? Você vive como uma pessoa que foi ressuscitada. Se esse poder ressuscitou você, esse poder vai fazer você uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E Ele vai juntar essas novas criaturas em uma nova comunidade de amor. Eu estou no mundo, mas eu não faço mais parte do mundo. Agora eu faço parte de uma igreja. Essa igreja, como eu disse, a carta aos Efésios fala da igreja como o corpo de Cristo. Colossenses fala de Cristo como cabeça desse corpo. Sempre que ler essa carta, leiam as duas. Novas criaturas. Aí Paulo questiona. Se é que de fato tendes ouvido, lá no capítulo 4 mais adiante, essa carta é uma carta doutrinária, discipuladora e disciplinadora o tempo todo. Se é que de fato tendes ouvido e fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, você não é mais a mesma pessoa. Você estava morto, seu delírio de pecado. Agora não, você está vivo. Você sabe o que é isso. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. O que é se despojar do velho homem? Eu não tenho mais nada a ver com o que eu era. Eu não tenho mais nada a ver com o que eu era. Por quê? Porque esse velho homem se corrompia segundo as concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? Os seus desejos naturais, como ser vivo que vive nesse mundo. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu gosto daquilo, eu acho bonito isso, eu quero não sei o quê. Isso. Assim o mundo todo vive. Mas você foi ressuscitado, você agora é nova criatura. Então eu não posso mais viver querendo essas coisas do mundo, eu só falto morrer. Ao perceber quantas pessoas aqui matam e morrem, se for preciso, pelas coisas do mundo. Gastam dinheiro, fortunas, os cambal, pelas coisas do mundo. Aí não dá o dízimo que é do Senhor, uma oferta muito menos, ajudar o irmão que você sabe que está necessitado, não precisa ele pedir, você não sabe que o irmão está necessitado, então vá lá a ele e ofereça ajuda. Você não tem? Deus não lhe deu? Acontece isso aqui? Não. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do Espírito, do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, vocês agora são novas criaturas, criados segundo Deus. O Criador é também o Recriador, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já pregamos aqui alguns domingos atrás nesse texto. Isso precisa ser ensinado pelos pastores todo domingo, toda aula, toda escola dominical. De alguma forma isso tem que ser lembrado aos irmãos. A verdadeira igreja, como toda a criação, ela passa a existir exclusivamente pelo poder de Deus e vive somente pelo poder de Deus. Aí eu repito, será que todos aqui têm essa consciência, têm a consciência dessa verdade segundo Cristo, como o homem está dizendo aqui? Se é que fostes instruídos segundo é a verdade em Cristo. E ele está escrevendo para um povo que ele disciplinou, ele discipulou. Ele foi pastor 3 anos nessa igreja. Irmãos, somente o novo homem, recriado por Deus, é capaz de se despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do mundo. Só se ele for salvo. Somente o novo homem
recriado por Deus. É capaz de se revestir no espírito do entendimento, como Paulo está dizendo aqui, em justiça e retidão, segundo é a verdade em Cristo. Senão você vai viver que nem todo mundo vive, só faz parte de uma igreja. Todo mundo faz. Todo mundo faz parte de alguma igreja. A não ser os ateus, todo mundo é religioso, de alguma religião. Tanto faz. Por isso, irmãos, de novo a questão de Paulo. Nós temos esse poder em nossas vidas? A nossa conduta realmente comprova esse poder nas nossas vidas? A nossa vida demonstra esse poder operante em nós e através de nós? Somos capacitados a demonstrar esse poder naturalmente na nossa vida do dia a dia? A nossa igreja demonstra esse poder. No caso da igreja, poder que se manifesta no amor dos irmãos uns para com os outros. Quem não puder responder sim a estas perguntas, caia de joelhos diante de Deus, reconheça a sua culpa, confesse o seu pecado e peça perdão. Vimos hoje de manhã com os meninos lá. Arrependa-se. Clame pela misericórdia de Deus, sempre há esperança. Eu estava dizendo na aula, sexta-feira, disse para vocês, quem estava aqui, tinha 6 pessoas aqui. Então, ouviram eu dizer, irmãos, olha, eu não sou um Jeremias, eu não sou um Ezequiel, eu não sou um Abacuque, eu não sou um Sofonias, eu não tenho o gabarito daqueles homens, digamos assim, eu não quero me achar que o que Deus fez com aqueles homens é brincadeira, você estudar a Bíblia, e eles foram até o fim, pois eu acho que eu não sou capaz. Aí cheguei em casa, o meu médico, que é crente, mandou uma música para mim. Quando eu fui escutar a música, o homem estava dizendo isso. Você não é capaz mesmo não, mas Deus capacita você, Deus vai sustentar você. E esse cara estava lá na igreja escutando o que eu disse, por acaso? Não, mas aconteceu isso. Doutor Christian, meu médico, filho do presbítero Daniel, daqui da nossa igreja. Eu até disse, quando eu estava aqui na aula, eu tenho 2 mensagens do Christian aqui. Chegar em casa eu vou ver. Quando eu cheguei para escutar, eu digo, meu Deus do céu, esse homem estava escutando o que eu disse? Eu não sou mesmo do gabarito de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias. Eu não sou mesmo não. Mas o mesmo poder que segurou eles é o poder que me segura agora. Não estava neles o poder, estava em Deus que os sustentava. Eu só tenho medo de não aguentar o que eles aguentaram, porque a gente sabe os limites da gente e não vai dar não. Chega, eu não aguento mais. Mas sempre há esperança. Irmãos, o apóstolo de Jesus está aqui ensinando a igreja, para concluir, que ela é o campo de ação, o palco em que Deus demonstra o seu poder em nós e através de nós. É através de uma vida de santidade, nesse mundo secular, que Deus apresenta a sua multiforme sabedoria através da multiforme cultura que há dentro de uma igreja, das pessoas que há numa igreja, para que principados e potestades saibam que esse povo pecador, tudo diferente um dos outros, que não tem nada a ver um com o outro, agora tem. Deus está operando neles. Não pode ser de outro jeito. Não pode ser de outro jeito. Na peste negra, século XIV, houve cidades da França que morreram todos os habitantes, não ficou nenhum.
Nenhum. E houve situação em que o povo morria nas casas, em todo canto, e o próprio povo da casa jogava o defunto antes de morrer, vai morrer na rua lá, a peste negra. Vai morrer na rua, as pessoas morriam na rua, e quem ia enterrar esse povo? Ninguém. Quem é que vai se contaminar com o camarada lá? Havia um povo que estava indo pegar os mortos e enterrar. E os vivos viam aquilo e diziam: que povo é esse? Que povo é esse que vai pegar um contaminado para enterrar, sabendo que ele vai se contaminar também? Era exatamente o povo de Deus. Eram os crentes. Há um livro que conta essa história. A história do medo no Ocidente. Jean Delumeau, em francês, o autor. Então, meus filhos, é Deus quem faz isso. Percebem a magnitude da revelação que esse homem deu aqui a esse pessoal e a nós também? A honra que ele nos concedeu como igreja, pastores, membros, e a correspondente responsabilidade que ele nos deu como igreja. Não é o poder de Deus que atua na igreja? É. Então a igreja tem que demonstrar esse poder. Ou eu vou demonstrar poder fazendo a igreja crescer através de feijoada dia de domingo, sorvetada para os jovens, fazer alguma atividade para manter os jovens dentro da igreja. Vamos para o clube. O clube está lá para isso mesmo. Pode ir para o clube, não é pecado não. O que não pode é fazer a igreja um clube para manter os jovens na igreja. Por isso, nós, pastores, segundo a doutrina de Jesus ensinada aos seus apóstolos, e os apóstolos repassaram para a igreja, precisamos insistir no ensino da palavra, ainda que o povo não goste. Está dito isso lá aos profetas pelo Senhor Jeová, está dito isso a Paulo, os apóstolos, pelo Senhor Jesus. Paulo diz isso também. Prega, quer o povo goste ou não. Que nele diz para Ezequiel, coitado. Quer o povo ouça ou não, não interessa, pregue. Temos que insistir no ensino de que nós só poderemos desempenhar a nossa função como igreja de Cristo se vivemos constantemente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Efésios 6,10 ele diz isso. Poder que opera em nós e através de nós, segundo é a verdade em Jesus. E não segundo invenções de pastores, psicólogos, administradores de empresa, marqueteiros. Eu conheço uma das nossas igrejas grande, muito grande. O pastor é um administrador de empresa que eu conheço, muito capaz. Então ele faz a igreja crescer, não é pelo poder de Deus coisa nenhuma. É pela sua capacidade como administrador de empresa. Eu conheço a igreja. Conheço o pastor. E vários, aliás, quase todos que a gente conhece são assim. Eles fazem a igreja crescer pela sua capacidade. Pode desligar. Eu estou com problema no pescoço, já que estou com o celular, eu lembrei. Hoje eu disse para os meninos, eu estou com problema no pescoço, todo professor velho tem esse problema, por quê? Por causa da posição que ele fica durante a maior parte da sua vida estudando. Com a cabeça assim. Os velhos, os doutores da universidade mais velhos, quase todos são assim. Quase todos. Preste atenção, vocês meninos que estão indo para a universidade, pode ver, os professores da universidade, os mais velhos, quase todos eles são assim. É exatamente dessa posição que ele está ali há 50 anos estudando para ensinar os alunos. Vocês, turma jovem, quando tiverem com 30 anos, estão ferrados por causa do celular. Eu sou um velho, estou com 70 anos quase, vocês com 30, já vai estar tudo com problema na cervical. Não é por falta de aviso, não é por falta de aviso. Então, meninos, olha, nós pastores temos que insistir a ensinar segundo é a verdade
em Cristo. É desse poder que o apóstolo está falando. É desse poder que nós estamos falando. E não do poder institucional da igreja, enquanto organização socio-religiosa, política e econômica. Nós estamos falando do poder de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja. Se nós não estivermos no poder de Deus, nós estaremos obrigatoriamente só a esses dois poderes, no poder de Satanás, que é o poder do mundo, das coisas do mundo, funcionando como o mundo funciona. Esse poder que Paulo falou é o poder que eu agora expus para vocês. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra, a sua doutrina, o ensinamento de Jesus, o ensinamento apostólico. E que Ele nos conceda ainda mais graça para pôr esse ensinamento em prática. Para quê? Como eu disse, todo culto eu digo isso desde o início até o fim. Para que vivamos para o louvor da sua glória. Amém.